dia, boa noite, boa madrugada, meus amores. Hoje, aula de sistema respiratório. Todo mundo, peço perdão pela demora. Agora estamos aqui com a voz 90%. Vamos ver se até o fim da aula ela continua 90%. Mas boa e nova para dar aula. E hoje, sistema respiratório, gente, não é um conteúdo difícil, é uma aula bem simples. Claro, tu fala isso, mas o teu slide tem 1 bilhão de coisas. E aqui na barra do vídeo tá escrito que tem 1 hora de vídeo. Não sei se tem 1 hora de vídeo, mas vou dizer, gente, só tem isso tudo, porque eu falo muito. Por quê? Pra vocês não ficarem com dúvidas. Gente, dá pra ver que eu tô mais extrovertida hoje, eu tô mais feliz. Então, tô empolgada, porque sistema respiratório é um assunto massa. Então, vamos que é um assunto fácil e é um assunto legal. E que é muito importante pra todo mundo que é da área da saúde e todo mundo do mundo inteiro saber como a gente respira. E eu começo essa aula já com uma pergunta. Copiando o Patrick? Óbvio que sim. Por que nós respiramos? Vocês devem ter visto que eu postei uma bela novelinha sobre o porquê da gente respirar. Mas em conceitos de sistema respiratório, por que nós respiramos? Nós respiramos porque precisamos pôr oxigênio dentro do corpo. Por quê? Porque o oxigênio é utilizado para produzir energia. E por que nós respiramos? Para pôr o gás carbônico para fora do corpo. Por que o gás carbônico para fora do corpo? Porque ele é o lixo produzido durante a produção de energia. Então, nós precisamos do oxigênio para produzir energia. Depois que esse oxigênio produz energia, a gente tem como produto o gás carbônico. Então, a gente precisa jogar ele para fora. Então, porque nós inspiramos para colocar o oxigênio no corpo. Porque nós expiramos para colocar o gás carbônico para fora. Pronto. Porque nós respiramos para pôr o oxigênio para dentro do corpo, para produzir energia. Energia produzida gerou um lixo chamado gás carbônico. E a gente precisa pôr ele para fora, então nós expiramos. Inspiração e expiração, respiração. A estrutura do nosso sistema respiratório. Vamos pensar que a gente é um oxigênio. A gente entra aqui pelo nariz, pela narina, e chega na cavidade nasal. A cavidade nasal, ela tem a função de filtrar e umedecer o ar que está entrando. Então, a gente passa aqui pela cavidade, a gente é filtrado e umedecido, e aí a gente desce aqui pela faringe. A faringe, ela tem função de condução, conduzir esse ar. E aí, depois que a gente desce da laringe, a gente desce da faringe, a gente passa para a laringe e desce por aqui. A laringe, ela tem função de condução também, mas aqui na laringe, a gente também encontra as cordas vocais e a epiglote. Deixa eu explicar bem rapidinho para o que é ela, apesar de vocês verem isso em anatomia. Quando a gente passa aqui pela laringe, temos aqui cordas vocais, que são as cordas que vão fazer com que a gente fale, e a epiglote, que é uma válvulazinha que vai impedir. Vocês estão vendo que aqui atrás tem um tubo e aqui começa a traqueia? Eles ficam um na frente do outro, então não dá para ver direito. Se fosse de lado, um aqui e o outro aqui do lado. E aqui a epiglote. Por que ela tá aí? Para impedir que a comida que desce pela mesma laringe, para impedir que ela entre na traqueia. Porque na traqueia só entra ar, não é para entrar comida. Então, quando a gente respira, a epiglote se fecha para a comida não passar. Quando a gente engole também, a epiglote se fecha para o ar não passar.
E aí a comida vai e desce pro esôfago, mas isso é assunto para depois. Então, nós temos as cordas vocais, porque quando o ar sai de dentro do pulmão, ele passa pelas cordas vocais e gera sons, que é a nossa bela voz. E a epiglote para impedir que quando a gente engula, que é a mesma cavidade, né? Para impedir que a comida que tá na laringe não entre na traqueia, e sim no esôfago. E vá para o trato digestivo. Então, a laringe, ela tem a epiglote que conduz o ar para a traqueia. Então, nós somos o ar aqui, a gente passa pela laringe e chega aqui na traqueia. A traqueia são vários anéis de cartilagem que também tem função de condução, mas que tem função de filtrar e umedecer o ar novamente. Eles fazem o que já foi limpo aqui na cavidade, vai ser mais limpo e mais umedecido ainda para descer para os pulmões. Chegando nos pulmões, aí a gente desce aqui pela traqueia, a gente quer o ar. Chega nos pulmões, se divide. Vou trabalhar só com um. Chegando aqui nos pulmões, a gente passa pelos brônquios, se divide nos bronquíolos e aqui, quando a gente chega na pontinha do bronquíolo, a gente vai encontrar uma galerinha chamadas de alvéolos pulmonares. Chegando aqui, a gente quer o ar, chegando aqui nos alvéolos pulmonares, vai acontecer a troca gasosa. Temos aqui brônquios, alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares vai acontecer as trocas gasosas, que aqui no ensino superior a gente trabalha com o nome hematose. Hematose, troca gasosa, hematose. Só decorar isso. Gente, o nariz, a faringe e a traqueia, como vocês puderam ver, não realizam trocas gasosas. Quem realiza as trocas gasosas são os alvéolos pulmonares, que estão só no fim dos bronquíolos. Então, todo o sistema respiratório, o ar passa por tudo isso. Mas em nenhum momento de tudo isso acontece troca gasosa. Só vai acontecer troca gasosa aqui no final. Então, o nariz, a faringe e a traqueia são chamados de espaço morto da respiração. Porque, apesar de serem importantes, eles não realizam trocas gasosas. Então, a respiração não acontece neles. Eles puxam o ar e soltam o ar. Mas não é neles que as trocas gasosas acontecem. Então, a gente chama eles de espaço morto da respiração. E, como eu falei para vocês, o ar passando pelos brônquios, desce aqui da traqueia, passa pelos brônquios, passa pelos bronquíolos, passa pelo bronquíolo terminal, chega aqui nos alvéolos. Aqui, os alvéolos é onde vai acontecer a parada. O ar que tá passando, passa por aqui, chega aqui, nesse monte de buraquinho que são os alvéolos, que parece um cachinho de uva. O ar tá dentro dessas uvas, que são os alvéolos pulmonares. E o saco alveolar é um conjunto de alvéolos, porque tem vários. Como vocês podem ver, gente, uma artéria e uma veia estão aqui agarradinhos, fazendo uma rede em volta do alvéolo. O mesmo, vamos supor que agora a gente é uma hemácia. A gente tá passando aqui pelo sangue. Chegamos aqui da artéria, descendo, aí passa por aqui, tem troca gasosa. Outros que estão passando por aqui, troca gasosa também. Outros que estão passando por aqui, troca gasosa também. Trocou o gás. Gente, fiz errado. Porque vocês lembram em sistema circulatório que o sangue chega
o sangue venoso, né, que é aquele pobre em oxigênio, chega aqui pela veia. Aí ele chega aqui, recebe oxigênio, passa por aqui, recebe oxigênio, passa por aqui, recebe oxigênio e vai voltar pela artéria, agora oxigenado e tirado, né, o gás carbônico, e volta pela artéria de volta para o coração para ser bombeado. Isso é conversa para sistema cardiovascular, mas os sistemas estão sempre se conectando, né? Então, a gente tem que pensar desse ponto também. Então, vocês viram, né? O sangue chega por aqui, encontra o ar que tá nos alvéolos e faz as trocas gasosas, porque, como eu tinha dito a vocês, são os alvéolos que realizam as trocas gasosas. Clara, mas esses vasos estão entrando nos alvéolos para realizar essas trocas gasosas? Como é que tá acontecendo? Tá acontecendo não de maneira direta, né? Tem um alvéolo aqui e tem uma artéria entrando e uma veia entrando e uma artéria saindo. Acontece de contato indireto. Então, aqui a gente tem um alvéolo e aqui a gente tem uma veia, um capilar, né? O ar vai passar por aqui. As trocas gasosas não vão acontecer de maneira direta. Elas acontecem de maneira indireta, onde os gases atravessam a membrana dos alvéolos e a membrana dos capilares e realizam essas trocas. Vocês lembram na primeira aula o nome dessa passagem, quando passa de um por outro, de uma membrana para outra, de um espaço da membrana para outra? Como é o nome disso? O nome disso, Clara, eu lembro. O nome disso é difusão. Na verdade, Clara, eu tinha uma pergunta para você. Tá gastando energia ou não tá gastando energia? Porque dependendo, pode ser diferente. Não tá gastando energia, aluno. Então, é difusão. Os alvéolos pulmonares estão pareados diretamente com os capilares. O que quer dizer isso? Que uma parede tá do lado da outra. Então, eles estão pareados. A proximidade que tornará possível a troca dos gases presentes nos vasos e nos alvéolos. Temos aqui uma fotinha linda e maravilhosa, muito melhor do que o meu desenho. Vou deixar o difusão. Que mostra exatamente o que acontece. A gente tem aqui um alvéolo pulmonar e a gente tem aqui um vaso, um capilar. O sangue que tá passando por aqui é venoso. É aquele sangue que tá cheio de gás carbônico e que não tem oxigênio. Vocês estão vendo, né? Que não tem aqui. E aí ele encontra o alvéolo pulmonar e na parede desse alvéolo, as paredes que estão se encostando, vai acontecer as trocas. O CO2 vai sair do vaso e voltar para o alvéolo. E o oxigênio que está entrando pelo alvéolo, por causa da respiração, vai ser capturado pela hemácia. E agora o sangue é arterial. Não tem gás carbônico e aqui está cheio de oxigênio. Então, quando vocês viam lá no coração que o sangue venoso chegava no pulmão, acontecia hematose e ele saía do pulmão cheio de oxigênio arterial, foi isso que aconteceu. Gente, a função da respiração. A principal função da respiração, o principal objetivo da respiração é prover oxigênio e eliminar CO2. Oxigênio, O2, gás carbônico, CO2.
E esse objetivo, ele leva em consideração 4 funções principais. A primeira, a ventilação pulmonar. O que é ventilação pulmonar? Sempre que vocês ouvirem o termo ventilação pulmonar, se refere ao processo de entrada e saída de ar nos pulmões. Então, inspirando, respirando, expirando, né, no caso, inspirar e expirar é uma ventilação pulmonar. Então, é só lembrar, falou de ventilação pulmonar, tá falando de respirar. Leva em consideração a função de difundir o oxigênio e o dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue, a hematose. Temos aqui difundir oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue. A difusão que está acontecendo aqui. CO2 está saindo e O2 está entrando. Lembrando, Clara, tem aqui tubinhos que estão fazendo os gases sair? Não. Eles estão saindo atravessando a parede, porque eles são pequenos, são moléculas de gás, são muito pequenas. Então, elas conseguem atravessar. A gente tem aqui uma célula, outra célula, outra célula. Isso tudo a célula da membrana do vaso. O gás consegue atravessar aqui, porque ele é muito pequeno. Então, a gente não precisa nem abrir espaço, ele passa pela parede mesmo. E eu só digo isso pra vocês porque por muito tempo da minha vida eu nunca entendi como é que os gases atravessavam se não tinha espaço para eles atravessarem. Eles atravessam pela própria membrana. Eles mesmo se enfiam lá na membrana, não precisa de espaço nenhum. Não precisa de tubinho, não precisa de nada. E isso é a difusão. Então, relembrando, oxigênio e dióxido de carbono se difundindo nas paredes dos alvéolos e dos vasos, dos capilares, faz parte é uma função da respiração. Transporte de O2 e CO2 no sangue e nos líquidos corporais, o nome disso é perfusão. Então, perfusão é o oxigênio e o CO2 indo pelo corpo inteiro. Eu acho que eu não coloquei nenhuma foto, infelizmente. Ai, gente, foi triste. Mas em sistema circulatório, vocês veem isso. Aquele negócio de que passa pelo coração, depois do coração. Passa pelo coração. O sangue que tá vindo do pulmão passa pelo coração. Eita, fiz errado. Que vergonha. Aí, foi pro pulmão. Aí volta. É bombeado. E sai do coração, vai lá pro corpo todinho. Aí tem até aquele desenho daquele monte de coisa que vai virando uma rede enorme. Enfim, isso aqui é o corpo. Aí tá dizendo que lá acontecem as trocas gasosas. Por quê? Porque, como eu tinha dito pra vocês, para produzir energia precisa de oxigênio. E no fim da produção, libera gás carbônico. Então, lá no corpo, chega o oxigênio, vai para os tecidos, para as células, faz ATP, aí vai fazendo ATP e vai gerando gás carbônico. Esse gás carbônico é descartado no sangue, o oxigênio que estava lá no sangue é puxado para a célula. Então, todo esse processo do oxigênio e do CO2 no corpo, e não no pulmão, no corpo, é chamado de perfusão. E por último, o controle. O sistema respiratório trabalha no controle. Controle de quê? Regular a ventilação, que é o processo de respiração, né? A inspiração e a expiração. E os aspectos da respiração. Se a respiração é forte, se ela é pesada, se ela é superficial, se ela é não saudável, né? Tipo, umas coisas que a gente vai ver lá pro fim da aula. O sistema respiratório trabalha no controle da respiração. A ventilação pulmonar é o processo mecânico
de entrada e saída de ar nos pulmões. E ela envolve 2 movimentos principais: a inspiração e a expiração. Na inspiração, eu coloquei aqui. Na inspiração, os músculos respiratórios, como o diafragma e os intercostais externos, se contraem, aumentando o volume da cavidade torácica e diminuindo a pressão intrapulmonar, permitindo que o ar entre nos pulmões. Claro, falou e eu não entendi nada. Pois vamos desenhar? Tem aqui. Na inspiração, o ar tá entrando. Entrou aqui. Como é que a gente fez esse ar entrar? Ele passou pelo nariz. Gente, mas a gente precisa botar o ar para dentro. A força. Então, a gente vai fazer uma pressão no nosso pulmão para puxar o ar para dentro. É porque você não percebe, mas o seu corpo está sempre puxando e expulsando o ar. Puxando e empurrando o ar. Então, puxamos o ar. Como é que a gente puxa o ar? O diafragma contrai. Quando ele contrai, ele fica menor. Então, ele desce, né? Porque contraindo, menos espaço. Porque ele tá juntando, lembram, né? Que eles ficam... Que o músculo fica assim, né? Quando descontrai. O sarcômero fica assim, né? Porque ele fica todo contraído. Diminui o tamanho dele e aí ele desce. No que ele desce, ao mesmo tempo, as costelas, né, que são os músculos intercostais, que são os músculos que ficam aqui entre uma costela e outra, eles... Aqui, ó. O diafragma e os intercostais externos se contraem. Então, os externos, eles se contraem, diminuindo o espaço da cavidade do tórax, né? E isso faz o quê? Faz com que o pulmão tenha mais espaço para se encher, para inflar. Então, o diafragma e os intercostais se contraem, aumentando o volume da cavidade torácica, diminuindo a pressão intrapulmonar. Gente, se a gente puxar Deixa eu pegar um exemplo. Se a gente puxar um balão, estamos puxando ele. Quem tá puxando ele? O diafragma. O diafragma tá puxando ele para baixo e as costelas estão puxando ele para fora. Então, a pressão que tá aqui dentro, ela vai diminuir. Por que isso? Para o ar conseguir entrar nos pulmões em paz. Tá vendo que ele tá maior? Vamos supor que ele é desse tamanho. Aí ele foi puxado, ficando desse tamanho. A pressão que tá lá dentro vai ser menor, porque o espaço tá maior, permitindo que o ar entre nos pulmões. Viram aqui? O pulmão é expandido e isso dá mais espaço para que o ar possa entrar, para que mais ar possa entrar. Esse é o processo de puxar o ar para dentro dos pulmões. E na expiração, os músculos se relaxam, o volume torácico diminui e o ar é expulso. Então, vendo aqui, as costelas se abaixam, elas voltam para o tamanho normal, para o lugar normal, e o diafragma se relaxa. No que ele relaxa, ele volta para cima. E isso faz com que o ar que está aqui dentro seja empurrado, gerando expiração. Esse movimento garante que o ar esteja em constante renovação nos alvéolos, permitindo as trocas gasosas. Porque, gente, passou o sangue.
fez as trocas que tinha que fazer. Aí aqui a gente tem um monte de CO2 e aqui a gente tem sangue que tá passando sem parar. Então a gente tem que continuar gerando O2 aqui e tirando o CO2 daqui. E para isso a gente tem que respirar o tempo inteiro. Então esse movimento de inspiração, que é pegar o ar de fora e botar para dentro, e o movimento de expiração, que é pegar o ar que tá aqui dentro e jogar para fora, tem que acontecer o tempo inteiro para que a gente tenha sempre gás novo para renovar o ar nos alvéolos, para permitir que as trocas gasosas aconteçam. E é por isso, e o fato dela acontecer o tempo inteiro sem parar, é o que gera a ventilação pulmonar. Entendido isso? A ventilação pulmonar renova continuamente o ar nos alvéolos. Ela representa a velocidade ou a intensidade com que o ar novo alcança a área dos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos. Então, a ventilação pulmonar, como eu expliquei, é a intensidade com que ar novo chega nos alvéolos e ar velho é retirado dos alvéolos. Aqui a bela imagem que eu mostrei para vocês. E a ventilação. Gente, agora que a gente entendeu o que é a respiração, a gente tem que entender que existem dois tipos de respiração. Nós temos a respiração tranquila e a respiração forçada. A tranquila é a que vocês estavam fazendo até agora, porque agora todos vocês estão conscientes da sua respiração. Porque eu falei pra vocês que vocês estão respirando e agora vocês perceberam que estão respirando. Um beijo. Mas enfim, até agora vocês estavam respirando de maneira tranquila, de maneira involuntária, vocês não estavam percebendo. Involuntária quando não se tem percepção da respiração acontecendo. Vocês não estavam percebendo que estavam respirando. E a respiração que vocês estavam fazendo até agora, ela é um pouco mais fraca, utilizando somente o movimento do diafragma. De que forma, Clara? Perdão. De que forma, Clara? Só quem estava se mexendo para cima e para baixo, e levemente as costelas, mas só quem estava se mexendo mesmo era o diafragma, gerando uma pressãozinha. E já na respiração forçada, é quando a gente tem percepção ou controle total da respiração. É quando a gente percebe que tá respirando, que nem vocês estavam agora, ou a gente tá controlando completamente a nossa respiração. Quando a gente tem controle sobre ela, ela fica mais forte para a gente ter percepção. E envolve os usos dos músculos regionais, como o abdômen, as intercostais, o esternocleidomastóide, gente, eu falei de primeira, palmas pra mim. O serrátil e o peitoral. Que músculos são esses? Quando a gente respira forte aí. Você percebeu que respirando forte, subiu o peito, subiu esse daqui do pescoço, que é o esternocleidomastoide. Gente, um beijo pra mim, palmas de novo. As costelas tiveram que se elevarem de maneira mais pesada. O que mais? O abdômen, ele inchou, né, para mais ar caber aqui dentro. E o serrátil também. Gente, todos eles incharam muito mais perceptivelmente na respiração forçada, porque você forçou o movimento. Ele foi mais forte. Então, você precisou de outros músculos da região para que a inspiração e a expiração tivessem mais força. E isso é muito comum. E essa respiração forçada é muito comum durante
e após a prática de atividade física, exercícios respiratórios e etc. Então, quando a gente medita, e aí a pessoa vai falar assim, agora inspire profundamente. Aí você vai, inspira e respira bem forte, que o peito sobe e desce. Essa respiração é a forçada, porque você está tendo controle sobre ela. Se você não está tendo controle sobre ela, que nem vocês estavam agora, mas de novo eu mandei vocês respirarem, ela é mais tranquila, ela é involuntária, você não está percebendo que ela está acontecendo. E quem está controlando ela, já que ela é involuntária, e você não está controlando ela, quem está controlando ela é o seu cérebro. E aí ele faz a movimentação somente do diafragma. E por ela não ser tão pesada, porque só o diafragma está fazendo ela não é tão pesada. Então é isso, nós temos 2 tipos de respiração, a tranquila e a forçada. Aí eu falei para vocês mais em cima, mas tem aqui, a hematose. A hematose é o processo de troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares. Ela acontece por difusão simples. Por que por difusão simples? Porque os gases atravessam a fina barreira do alvéolo capilar, que é alvéolo capilar, a parede dos alvéolos e dos capilares, de forma passiva, sem gastar energia, seguindo os seus gradientes de pressão. Que gradientes são esses? O oxigênio passa pelos alvéolos onde a sua concentração é maior. Ou seja, quando a gente inspira, os nossos alvéolos ficam cheios de oxigênio. A concentração dele é maior nos alvéolos. E aí eles passam para o sangue, onde estão em menor concentração. Eles vão começar a encher aqui de oxigênio. Simultaneamente, o dióxido de carbono, que tem maior concentração aqui no sangue venoso, difunde-se, ou seja, acontece difusão para os alvéolos, passando para cá, onde ele vai ser eliminado pela expiração. Perfusão, que eu havia comentado mais em cima, após a hematose, o O2, o oxigênio, ele é transportado pelo sangue através de hemoglobinas. O que são hemoglobinas? Hemoglobinas são proteínas presentes nas hemácias. A gente tem aqui uma hemácia bem bonitinha. E nela tem uma proteína que tem função só de pegar o oxigênio. Essa proteína é a hemoglobina. Pronto. Então, e o CO2, ele é transportado pelo sangue diluído no próprio plasma. Ele não tem uma poltrona, né? Que no caso do oxigênio são as hemácias. Para ele se sentar e aproveitar a viagem. Acontece essa viagem com ele diluído no próprio plasma, ele andando sozinho. E aí, as pressões que causam o movimento dos pulmões. Essa parte, quem estava na aula de Patrick, aqui entre nós, era o pessoal que já estava dormindo, não estava prestando atenção em mais nada, não estava entendendo mais nada, que eu vi. Então, vamos entender bem devagarzinho essa parte, que é para vocês entenderem, porque essa parte é importante. Eu expliquei para vocês que o diafragma desce, as costelas se abrem para diminuir a pressão do pulmão, para que mais ar entre. Que o diafragma contrai, diminui de tamanho, as costelas se fecham para a pressão diminuir e o ar sair de lá de dentro. Gente, para quem não gosta de física, o que é pressão? Pressão é a força. Então, se a gente está falando da pressão que está acontecendo, a gente está falando da força que está sendo aplicada. Eu não sei quem viu a aula de sistema renal minha, mas nela eu falei de uma pressão que acontece nos vasos sanguíneos. Que pressão é essa? E eu falei, era a pressão hidrostática. E como foi que eu expliquei a pressão? Eu expliquei uma peneira, sim, uma peneira. E a pressão, aí a gente tem aqui o suco, cheio de semente, cheio de coisa.
E eu expliquei que a pressão é a colher que a gente amassa o suco. Vou fazer até uma animaçãozinha bem bonitinha. A colher é a pressão que a gente... Enfim, tá atrapalhando minha animação. A colher é a força que a gente usa para amassar o suco, fazendo com que o líquido escorra. De novo, amassou o suco, o líquido começa a escorrer. O que é esse negócio de amassar o suco? É a pressão que a gente está fazendo. Então, a pressão, ela é a força. Só que ela não precisa ser necessariamente... Aqui é um exemplo que eu dei. Ela não precisa ser uma força que expulsa. Ela também pode ser uma força que puxa. Então, vamos supor que a gente faz uma pressão... Vamos supor que a gente é uma pressão que puxa. Quando a gente puxa um suco num canudinho, por exemplo... A gente tá diminuindo o ar, a gente tá puxando o que tá lá dentro. A gente tá diminuindo a pressão do ar lá dentro. Com a pressão reduzida, uma coisa que tá aqui embaixo vai começar a subir. Porque a pressão tá diminuindo, a gente tá puxando ele. Isso também é uma força. É a força que a gente tá fazendo em puxar o líquido. Então, entendido que a pressão é uma força, eu só queria que vocês entendessem primeiro o que é. Entendido isso? Ótimo. Então podemos continuar. Gente, a gente tem a pressão pleural. O que é pleural? Aqui no pulmão, a gente tem um saco que protege os pulmões. E vocês estão vendo aqui é um saquinho azul. O nome desse saco é pleura. É uma camada que protege os pulmões. E essa pleura, entre ela e os pulmões, tem um espacinho. Aqui é uma pleura. E aqui é a pele do pulmão. Entre eles tem um espacinho. E nesse espacinho tem um espacinho. Tem ar, tem líquido, tem um espacinho. O que é a pressão pleura? É a pressão entre a pleura e o pulmão. Então, entre elas tem um espacinho. E nesse espacinho tem uma força. Essa força é a pressão. Então, a força que essa pleura tá fazendo, a pressão que essa pleura tá fazendo é a pressão pleural. Nesse exemplo aqui que eu dei, não parece. Mas se eu pegar o pulmão como um todo, se eu olhar o pulmão como um todo, essa pressão, essa pleura tá fazendo uma força. Uma força para manter os pulmões abertos. E eu vou já falar para vocês como é que essa força mantém os pulmões abertos. Em repouso, gente, essa pressão, ela é negativa. Por quê? Porque é a falta dessa força que mantém os pulmões abertos. Não entendi nada, claro. O pulmão, ele tem que ficar aberto. A pressão da pleura, lembra que quando o músculo contrai, ele se torna menor? Lembra que ele se torna menor o espaço? Porque tá tudo ficando junto? Pois é. Quando a gente expira, a pressão que tá, o tamanho do pulmão diminui. Ele tá sendo apertado pro ar sair daqui de dentro. E como é que ele tá sendo apertado? Essa região da pleura tá sendo espremida
para que ele se diminua. Mas isso aí a gente tá falando de expiração. Quando a gente tá inspirando, ou então tá só com o pulmão parado, ele tem que ficar aberto. Ele tem que ficar o máximo esticado. Porque tem que ficar muito ar aqui dentro. E para manter esses pulmões abertos, não pode ter nenhuma força que tá fazendo eles se contraírem. Se não tá tendo força, então uma coisa negativa, porque tá faltando, né? Se a gente tá devendo dinheiro, o nosso crédito não tá negativo? Exato. Se não tá tendo alguma coisa, ela tá negativa. Então, é a sua falta, é a falta dessa força, porque a pressão pleural é a força essa força aqui, que espreme os pulmões. Se não tá tendo ela, então os pulmões ficam abertos. Por isso que em repouso, quando a gente não tá espremendo os pulmões, ela é negativa, porque tá faltando ela. Entendido isso? Pressão alveolar. A pressão alveolar é a pressão do ar dentro dos alvéolos. Em repouso, ela é neutra pelo equilíbrio dos gases. Ela varia com a respiração, pois ocorrem mudanças nas concentrações de gás em sua superfície. De que forma? Vamos supor, aqui é o alvéolo. Não está tendo nem inspiração, nem expiração. Se não está tendo inspiração nem expiração, vamos supor que a gente congelou o tempo. Pausou. Congelou o tempo. Então, tem uma quantidade de oxigênio aqui e tem uma quantidade de gás carbônico aqui. E isso tá fazendo? Não. E tá tendo uma quantidade de gás carbônico aqui. Que vai ser, que se a gente der play no tempo, vai ser, quando a gente der play no tempo, isso aqui vai ser liberado e isso aqui vai pro sangue. Mas com o tempo parado, não tá tendo inspiração nem expiração. E as quantidades de gases aqui dentro são as mesmas. Então, uma anula a outra. Isso faz com que, em repouso, o valor da pressão alveolar seja negativa. Por quê? Porque acontece um equilíbrio dos gases. Acontece que eles estão na mesma quantidade. Só que isso vai variar. Porque pensa comigo. Eu inspiro. Puxei o ar. Meu pulmão tá cheio de oxigênio. Então a quantidade de oxigênio não tá mais a mesma da do CO2. Tem mais oxigênio do que gás carbônico. Mas eu tô segurando a respiração aqui. Em poucos segundos, o sangue que tá circulando, porque o coração não para, vai encher esses pulmões de CO2. Então, a concentração de gases nos alvéolos agora é maior de CO2 do que de oxigênio. Então, isso vai variar muito. E o repouso quase não acontece. A gente só fala que em repouso ela é neutra para vocês entenderem qual é a pressão alveolar. Mas na prática, ela nunca tá neutra. Por quê? Porque acontece a respiração, que vai variar a quantidade de gases na superfície alveolar. E isso e a pressão pleural tem a ver com uma coisa chamada tensão superficial, que já eu explico para vocês o que é. E por último, temos a pressão transpulmonar, que é a pressão dos alvéolos menos a pressão pleural. Então, vamos supor que a gente tem aqui a pressão dos alvéolos e aqui
e aqui a pressão pleural. Lembrando que são as forças que elas fazem. A pressão alveolar está empurrando o pulmão para fora, para ele se manter aberto. E a pressão pleural é a que está empurrando o pulmão para dentro para ele se fechar, para ele se espremer. A pressão transpulmonar se refere à pressão através do pulmão. Transpulmonar. O que é ela? É a pressão dos alvéolos menos a pressão pleural. É a força que mantém os pulmões abertos. Se a gente subtrair, né, de menos, subtrair a pressão pleural, vai sobrar a pressão alveolar, que é a pressão que está mantendo eles abertos, que está empurrando eles para eles se abrirem, estão vendo? Então, se a gente está subtraindo a pressão pleural, que é a pressão que empurra o pulmão, tá sobrando a pressão que deixa eles abertos, que é a pressão alveolar. Só ela? Não, porque às vezes a gente tem uma quantidade X de pressão alveolar, uma quantidade Y de pressão pleural. Se a gente tirar essa quantidade de pressão pleural da quantidade de pressão alveolar, aí sim a gente tem a pressão transpulmonar. E que é a força que mantém os pulmões abertos. Gente, sobre a pressão pleural e a pressão alveolar, elas só mantêm os pulmões contraídos. No caso da pressão pleural, geralmente a pressão dos músculos. Mas no caso dos alvéolos, por que os alvéolos estão sempre abertos? Por um motivo muito importante, chamado tensão superficial. O que é isso? É uma propriedade, é uma força que as moléculas de água têm de se manterem juntas. É a propriedade das moléculas de água de se manterem juntas. É a força que elas têm de ficar de mãos dadas uma com a outra. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a molécula grudada é a força que elas fazem para se manterem juntas. Vocês estão vendo aqui que a gota tá junta. De que forma? Elas têm força suficiente para se manterem juntas nessa quantidade aqui. Então, elas ficam nesse formato, porque elas estão juntas. E nos alvéolos, como é que isso se relaciona? Os alvéolos, eles estão cheios de água, para que os gases possam se diluir e facilitar a difusão. Então, se um vaso passar aqui, é mais fácil do gás passar por aqui, para passar por aqui, e o gás passar por aqui, para passar por aqui. Eles diluídos na água. E, consequentemente, para que os gases possam se diluir e facilitar a difusão. Consequentemente, facilitar a hematose. E a presença da água aqui nos alvéolos é o que gera uma pressão alveolar, pois a tensão superficial cria uma pressão em toda a extensão pulmonar. A água está fazendo de tudo para se manter junta e a água está só na superfície. Então, para elas ficarem juntas, tá vendo que elas ficam se puxando? Que elas estão puxando uma a outra? Uma molécula está puxando a outra? Vamos supor que a gente tem 3 pessoas. E aí a gente coloca várias pessoas dentro dela. Elas não vão começar a esticarem os braços, mas vão fazer força nas mãos dadas para se manterem juntas. É isso que está acontecendo. E aí os braços delas vão se esticando para que mais pessoas possam caber, mas que elas continuem juntas. Então, é isso que mantém o alvéolo aberto, esticado. É a tensão superficial, que é a força que a água está fazendo para se manter junta. Claro, se eu chegasse aqui com uma agulhinha e furasse isso, a água ia sair, o ar ia sair e ela ia colapsar. Ficar desse jeito aqui, toda broxa.
Então, o que mantém a pressão alveolar é a força da tensão superficial. É a força que a água está fazendo para se manter esticada. Para manter o alvéolo esticado. Aí eu desenhei todo bonitinho e esqueci que eu tinha colocado essa foto. A superfície aquosa é quem evita com que a pressão dos gases encolha ou colapse o alvéolo pulmonar, pois a tensão superficial da água puxa a parede dos alvéolos para fora, mantendo-as abertas. Vamos pensar aqui comigo. A gente inspirou, puxou o ar. Puxou o ar, o alvéolo tá cheio de ar. Aí agora a gente vai expirar, vai botar o ar que tá aqui todinho para fora. Expirou. Gente, no que a gente expirou, a força que os gases estão fazendo é toda para subir, é toda para fora. Se não tivesse essa água que tá mantendo o alvéolo esticado, no momento em que a gente expirasse, o alvéolo ia colapsar. Tá vendo que ele tá espremido aqui? Porque não tem água para manter ele aberto. Não tem água esticando ele. Então é isso que a tensão superficial faz. Ela trabalha na pressão alveolar, que é a força que mantém eles esticados. Show? Show. Aí agora chegamos na imagem que ninguém mais estava prestando atenção. Eu conheço vocês, eu vi que ninguém estava prestando atenção. Quem estava tentando prestar atenção não estava entendendo nada. Gente, a gente vai ler essa imagem de cima a baixo, desvendar cada centímetro dessa imagem para vocês entenderem o que era que estava acontecendo. Então, começando, para vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, claro, o que é essa imagem? Essa imagem é um gráfico de ventilação pulmonar. Então, aqui é uma inspiração, expiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração. Então, isso aqui está controlando o volume de gás no pulmão. Se o volume subiu, é porque a gente está expirando, tá botando ar aqui para dentro. Se ele desceu, é porque a gente está expirando, tá tirando o gás aqui de dentro. Então, isso em vermelho é a ventilação pulmonar. Toda vez que ela sobe, inspirando, mais ar. E toda vez que ela desce, expiração, menos ar. E agora a gente vai entender o que é cada uma dessas setinhas pretas. Primeiro vamos ver o que são os volumes pulmonares. Eu vou colocar de outra cor. Tem o volume de reserva, tem o volume corrente, tem o volume de reserva expiratório, aqui é um inspiratório, e tem o volume residual. O que é isso? Primeiro, o volume corrente. O volume corrente é o volume inspirado e expirado a cada respiração normal. Lembram que a normal é aquela relaxada. É a que vocês não estavam prestando atenção até agora. Quando a gente está respirando involuntariamente, sem perceber, só 500% de ar está em... 500% não. 500 ml de ar, de gás, estão entrando e saindo. Lembra que eu tinha dito para vocês que ela é mais fraca? Então, aqui é uma respiração normal. Perdão. Tem 500 entrando, 500 saindo, 500 entrando, 500 saindo, 500 entrando, 500 saindo. O volume de reserva inspiratória corresponde ao volume máximo de ar inspirado após uma inspiração espontânea
Isso significa volume extra de ar inspirado, além do volume normal. A gente está respirando naturalmente, a respiração normal, e aí a gente faz uma respiração forçada. Puxou o ar para dentro dos pulmões. Puxou para dentro dos pulmões. Esse é o volume de reserva inspiratório. É a quantidade máxima que o nosso pulmão aguenta inspirar com força. E essa quantidade inspirada é 3.000 ml de gás aqui dentro dos pulmões. E aí, a gente inspirou forte, expirou forte. Aí voltou a respirar normal. Inspira, respira, inspira, expira. Aí expirou normal, aí inspirou, expirou bem forte. Soltou todo o ar que estava aqui. Então, a reserva expiratória é o máximo volume extra de ar expirado em uma expiração forçada, após a expiração espontânea. Então, a gente inspirou normal, soltou o ar. A quantidade de ar que a gente soltou é o volume expiratório. Se refere a essa quantidade aqui, ó. Aqui é a normal e aqui é o resto que não costumou sair. Aqui é a quantidade que não costuma entrar, aqui é a quantidade que não costuma sair. Então, aqui é o volume de reserva expiratório. Por isso que ele é de reserva, porque ele não costuma entrar tanto, também não costuma sair tanto. O volume de reserva expiratória, esse ar extra que vocês arrancaram do pulmão, é mais ou menos, em média, 1.100 ml. E isso tudo, gente, de um adulto saudável, tá? Porque como é o nome que Patrick usa? Um boroseiro, ele tem um pulmão ruim. Então, ele não consegue essas quantidades boas, não, que a gente consegue, não. E, por último, tem o volume residual. O volume residual consiste no volume de ar que fica nos pulmões após uma expiração forçada máxima. Ignora esse 7. O volume residual é esse daqui. Porque se a gente tirar todo o ar, vamos pensar que a gente expira forçado. A gente não tira todo o ar que tá aqui de dentro. A gente não pode fazer isso. Então, supondo que a gente expirou bem forte, aqui, ó, ainda vai sobrar essa quantidade todinha de ar dentro do pulmão. Entendido esses volumes, a gente vai partir agora para as capacidades. As capacidades, elas se referem à quantidade que os pulmões aguentam. Eu vou mudar de cor. Vou botar esse verde aqui. As capacidades são os volumes, né? As quantidades que os pulmões aguentam. Começando pela capacidade inspiratória. A capacidade inspiratória é o volume máximo de ar que pode ser inspirado após uma expiração normal. Então, beleza, a gente tá aqui, volume corrente, inspirando normal. Inspira, respira, inspira, inspira, respira, inspira, respira. Aí o tanto de ar que a gente pode colocar para dentro dos pulmões é a capacidade inspiratória. É esse volume aqui que a gente consegue colocar para dentro dos pulmões. Que volume é esse? Mais ou menos 3.500 ml no máximo. Quando a gente inspira, nosso pulmão tá cheio. Então, essa é a capacidade que o nosso pulmão aguenta de ar entrando. Como mede isso? A capacidade inspiratória é igual ao volume corrente, que é o que a gente respira normalmente, mais o volume de reserva inspiratório.
De que forma? A gente tá respirando normal, volume corrente, e aí a gente coloca ainda mais ar pra dentro. Então, somou. Esse mais esse, matemática básica, 3.500 ml. Temos a capacidade residual funcional, que é o volume de ar que permanece nos pulmões após a expiração normal. Então, residual, resíduo é o que sobrou. Funcional é o que é funcional, né? O que faz é a capacidade que o pulmão ainda aguenta. A capacidade residual funcional é o que permanece nos pulmões após uma expiração. Residual funcional aqui é a capacidade, o volume máximo que ele aguenta expirar. É saudável que ele faça isso aqui? Nem um pouco, porque aí não sobra nada no pulmão. Mas é isso, é a capacidade que ele aguenta. É a capacidade que permanece nos pulmões após uma expiração. A gente tirou todo o ar daqui de dentro, sobrou isso daqui. Que é o que a gente não pode tirar. A gente tira isso daqui forçado e isso daqui a gente não pode tirar. Mas a capacidade do que sobrou no pulmão, capacidade residual funcional, para eles continuarem funcionando, mas é o que sobrou, porque a gente tirou o ar daqui de dentro, porque a gente expirou, é a capacidade residual funcional. Ela se refere ao quê? Volume de reserva expiratória, esse daqui, aqui ó, ele aqui, mais o volume residual, tá vendo? Esse tamanho aqui, esse mais esse. E ele geralmente é 2.300 ml. Temos a capacidade vital, que é o volume máximo de ar que pode ser expirado após uma expiração máxima. Então, puxou o ar com força. Expirou o ar com força. É a capacidade máxima que o ar pode ser inspirado. Inspirou com força, expirou com força, capacidade vital. É tudo que conseguiu sair daqui. Se refere ao valor corrente, ao volume corrente, mais o volume de inspiração, o volume reserva de inspiração, mais o volume reserva de expiração. Normalmente, 4.600 ml. E a capacidade pulmonar total se refere ao volume de ar nos pulmões após uma inspiração máxima. Respirou bem forte, segura o ar. Tudo que tá aí dentro é o volume pulmonar total. Tudo isso, de cima a baixo. Inspirou, expirou. Não, troquei a ordem. Expirou bem forte. Inspirou. Essa é a capacidade pulmonar total. Com o que tá aqui dentro e com o que vai sair. Ela é a capacidade vital mais o volume corrente, ou o volume corrente mais o volume de reserva inspiratória mais o volume de reserva expiratória mais o volume residual, ou seja, é a junção de tudo. O que o seu pulmão aguenta? No máximo 6.000 ml de gás. Gente, deu para entender esse gráfico inteiro, todo riscado? Espero que sim. Se não, voltem 1000 vezes porque vocês precisam entender. E agora seguindo. Pronto, aí temos as capacidades pulmonares.
Eita, eu errei. Ups. Muita coisa, gente. Muitos slides. Às vezes a gente erra. A ventilação minuto. Ela se refere... Deixa eu voltar pro meu azulzinho. Ela se refere à quantidade total de ar circulante levado para o interior das vias respiratórias a cada minuto. Ela é a ventilação pulmonar corrente, que é o ar que a gente inspira e respira toda hora, vezes a frequência respiratória por minuto, a quantidade de vezes que a gente respira, que é a inspiração e a expiração juntos, durante 1 minuto. Ou seja, a ventilação minuto é a média do volume total de ar inspirado e expirado em 1 minuto. Pera, claro. Não entendi. A frequência respiratória não é isso? Não. Presta atenção. Eu sei que a aula já tá grande, mas presta atenção. Ventilação pulmonar é o volume, é a quantidade. Ventilação pulmonar é a quantidade. E a frequência respiratória... Eita, errei. Ventilação pulmonar, ventilação corrente, né? É a quantidade. Ventilação pulmonar é a quantidade. E a frequência são as vezes que a gente respira. Volume corrente, volume da ventilação pulmonar é a quantidade de vezes que a gente respira. Gente, pera, eu tô me confundindo. Ventilação pulmonar é a quantidade de ar que a gente respira. E frequência respiratória é a quantidade de vezes que a gente respira. E o volume por minuto é a quantidade de ar... Não, é a quantidade de ar que a gente respira durante 1 minuto. Então, agora entendido? Agora deu para entender? Temos 500 ml, que é o volume corrente, e a média é 12 respirações por minuto. Para uma pessoa saudável, no caso. 12 vezes. Estamos já terminando, galera. Só falta 3. Sobre o sistema neural. Dependendo das necessidades corporais, pode ocorrer estímulos que diferenciem a frequência respiratória. Então, estímulos que diferenciem a frequência respiratória. A gente tá respirando normal. O volume corrente, respirando normalmente aquela mesma quantidade. E o nosso pulmão tá funcionando, o nosso diafragma tá funcionando, a respiração tranquila. E aí, vamos supor que a gente ouve um barulho e começa a correr. Pra gente correr, a gente precisa de mais ar. E isso é um estímulo que diferencia a frequência respiratória. A gente estava tranquilo, não tá mais, começou a correr. Então, a respiração tranquila vai ser alterada. Quando a gente começa a correr,
Vamos supor que é uma situação de estresse ou de exercício físico, tanto faz. O que acontece no nosso corpo é: os pulmões os bronquíolos vão relaxar, fazendo com que haja um aumento de ar para os pulmões. Ou seja, mais ar vai entrar nos pulmões, porque a gente precisa de mais ar. E para isso vai acontecer liberação de adrenalina e de noradrenalina. Mas, claro, para os bronquíolos relaxarem, vai ter liberação de adrenalina? É estranho, mas sim. Por quê? Porque vai acelerar a frequência cardíaca, vai acelerar os batimentos cardíacos. E aí, mais sangue vai circular. E para mais sangue circular, a gente precisa de mais hematose. E para mais hematose, a gente precisa de mais ar. Então, para mais ar entrar no pulmão, a gente precisa que os bronquíolos estejam abertos, estejam relaxados, para que mais ar entre. Fizemos essa correria, cansamos, pulmão aqui tá pesado, respiração forçada. Aí se acalmamos, paramos de correr. Se acalmamos, estamos normal agora. Vai ser liberado o sistema parasimpático em situações de calmaria, de repouso. Vai ter liberação de acetilcolina para que os brônquios sejam comprimidos, fazendo com que haja contração das vias respiratórias. Claro, de que forma? Lembra que a acetilcolina é responsável pela contração muscular? Ela faz com que aconteça a contração muscular? Então, ela vai fazer com que as vias se contraiam. Em situações de calma, sim. A gente vai contrair em situações de calma? Sim. Porque a gente não precisa de tanto ar assim. A gente tá respirando normalmente. Uma respiração tranquila. Então, pode ocorrer estímulos que diferenciem a frequência respiratória. Pode ser uma situação de calma ou pode ser uma situação de estresse. E por último, eu queria citar para vocês sobre a traqueia. A traqueia, ela é feita de anéis de cartilagem. Dei um corte rápido, vim mostrar para vocês um desenho que eu fiz durante a aula de Patrick. A traqueia, ela é formada por cartilagem. Para que essa cartilagem? Porque a cartilagem é dura. E lembram que eu falei para vocês sobre a tensão superficial? Quando a gente expira, a gente tá contraindo tudo, a força, né? A pressão, a gente tá contraindo tudo para que o ar saia. A gente tá fazendo força pro ar sair. Se não tivesse essas traqueias de cartilagem, que são, né? São como pilares sustentadores. Toda vez que a gente fizesse, se a gente expirasse, se a gente fizesse força para soltar o ar do pulmão, essa parte muscular aqui, deixa eu botar até de outra cor. Essa parte muscular aqui ia contrair junto. E aí a traqueia ia colapsar. Mas com esses pilares sustentadores, elas não se mexem. Elas se contraem, mas as traqueias fazem com que elas permaneçam num limite. E é por isso que a nossa traqueia é feita de cartilagem.
Prosseguindo. Não só isso, a traqueia, ela tem células caliciformes. Aqui, voltando para os slides normal. As vias aéreas do nariz até os brônquios são completamente revestidas por uma mucosa respiratória, composta de células caliciformes e glândulas submucosas, que são glândulas que produzem muco, e células ciliadas. O muco, formado pelas glândulas submucosas, tem função de filtrar e capturar partículas inaladas, presentes no ar externo. Exemplo delas: poeira, poluição e micro-organismos. E tem função de umedecer o ar respirado, protegendo os tecidos respiratórios. O que isso significa? Significa que a gente puxou o ar que está na atmosfera, puxou ele para dentro. Primeiro que ele precisa ser umedecido e também precisa ser filtrado, porque a gente precisa filtrar a poeira, a poluição e os micro-organismos. A gente precisa de um ar limpo no nosso corpo. E a gente também precisa de um ar úmido. Claro, por que esse ar tem que ser umedecido? Gente, vocês já respiraram fumaça? Vocês têm noção do... Vocês já sentiram a secura que é respirar fumaça? Aquilo dói. Lembra que o nosso corpo, ele é todo líquido. Ele tem as partes sólidas, mas até as partes sólidas têm líquidos entre as células e dentro das células. Então, nosso corpo, ele é naturalmente úmido. Então, vamos supor que a gente pega esse corpo que é todo úmido, principalmente por dentro, e taca um jato seco, um ar seco dentro dele. Vai doer. Então, o ar que está entrando no nosso corpo precisa ser umedecido para não doer. Senão, toda vez que a gente respirasse, ia doer muito. Então, é para isso que o ar que entra no nosso corpo precisa ser umedecido. Umedecido pelo muco. E também a traqueia, né? As vias aéreas, elas têm células ciliadas, que servem para movimentar e conduzir o muco de maneira coordenada, como uma onda. O muco filtra a sujeira, né? E os cílios também, tipo os pelos do nariz, filtram a sujeira. O muco filtra essa sujeira, segura ela, para que ela seja engolida ou eliminada. E esse processo é chamado de clearance mucociliar. Clear de limpo, em inglês, né? Limpeza mucociliar. E por último, uma coisa que eu senti falta em sistema renal e que eu vou fazer nem que seja um short, né? Que é para vocês entenderem. Conceitos científicos. Aplicar sistema respiratório na prática. Primeiro, nós temos o reflexo da tosse, que é a irritação das vias aéreas inferiores, a traqueia e os brônquios, gerando inspiração profunda, seguida do fechamento da glote e contração dos músculos respiratórios, fazendo com que uma liberação rápida de ar saia pela boca, eliminando secreções ou corpos estranhos das vias aéreas. E o espirro, eu vou explicar, tá? E o espirro, que é a irritação das vias aéreas superiores, nariz, cavidade nasal, gerando inspiração rápida, seguida de liberação rápida de ar pelo nariz, expulsando irritantes da cavidade nasal. Qual é a diferença de tosse e espirro? Vamos lá, para aquela parte da anatomia.
a gente tem uma irritação. Vamos supor que essa irritação foi bem aqui. Antes de tudo, vamos dividir. Do nariz para cima, uma parte. Da boca para baixo, uma parte. Do nariz para baixo, outra parte. Aqui, vias aéreas superiores, acima do nariz. E aqui, vias aéreas inferiores, abaixo do nariz. Vamos supor que a gente teve uma irritação aqui, na laringe. O corpo vai tentar expulsar essa irritação. E aí, a tosse, ela acontece... Tosse aí. Ela acontece pela boca. Então, essa irritação vai ser liberada aqui. O corpo vai puxar ar para fazer com que a força seja maior e esse ar vai ser expulso com força para fazer com que esse negócio aqui seja expulso pela boca. Mas se a gente tiver uma irritação, por exemplo, aqui, não tem como soltar ar para que a boca libere, porque a irritação é aqui. A boca não alcança aqui. Então, o espirro, ele é espirra. Atim. Você sente a pressão, você sente o ar saindo do nariz. Por quê? Porque você vai inspirar, o pulmão vai se encher de ar, e em seguida um jato de ar vai vir até aqui, nas vias superiores, para liberar essa irritação pelo nariz. Então, a diferença de tosse e espirro é porque uma irritação acontece nas inferiores, a gente tosse. Se for nas superiores, a gente espirra. Quando a gente tem rinite, a cavidade nasal tá cheia de catarro, a gente começa a espirrar sem parar. Quando a gente tá com a garganta inflamada, tá cheio de secreção na garganta, que fica abaixo do nariz, a gente tosse para tentar expulsar aquilo da nossa garganta. É um reflexo. Outras coisas, outros conceitos científicos. Incubação é a inserção de um tubo na traqueia para auxiliar a ventilação pulmonar. Usado em cirurgias, insuficiência respiratória e paradas cardiorrespiratórias. Se o paciente não está respirando direito, inserção de um tubo, incubação. Aconteceu muito durante a pandemia de Covid-19. Ventilação mecânica é um suporte artificial feito por uma máquina, usado em casos graves de insuficiência. A pessoa não está conseguindo respirar direito. Intubação mecânica, ventilação mecânica, é forçar uma ventilação que ela não está conseguindo fazer. Aconteceu muito na pandemia do Covid-19. Traqueostomia é uma abertura cirúrgica da traqueia para facilitar a respiração. A pessoa está aqui, aqui é o peito dela, aqui é o pescoço dela. Cortam aqui e enfiam um tubo na traqueia dela pelo pescoço para facilitar a respiração. É uma coisa que é indicada em casos graves de obstrução das vias aéreas superiores. Ou seja, a pessoa não está conseguindo respirar pelo nariz ou pela boca, tem que induzir a respiração pela própria traqueia. E engasgo. O engasgo, ele é muito interessante. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente tem o esôfago, tem a traqueia, e aqui na frente da traqueia a gente tem uma coisinha chamada epiglote? Se por acaso a entrada do alimento aconteça no tubo traqueal, no lugar de ser no esôfago, a gente tem um reflexo automático de tossir para tentar expulsar o alimento da traqueia. Então o pulmão vai começar a soltar ar. Cada vez que ele solta ar forte é uma tosse.
para tentar expulsar o alimento que tá aqui. Ou para que ele vá para o esôfago, ou que a gente cuspa ele. Antes dessa aula acabar, eu queria falar para vocês, como eu falei sobre a pressão da pleura, a pressão pleural. Calma aí que eu não fixei minha caneta. A pressão pleural e a pressão dos brônquios, dos alvéolos pulmonares, mas focado mais na pressão pleural. A gente tem aqui uma força que tá fazendo com que os pulmões se fechem, mas que eles continuem grudados, né? Mas que os pulmões continuem grudados na pleura. Se por acaso você levar essa pressão, gente, ela é muito certeirinha, sabe? Ela é muito perfeita. Porque tá uma coisa literalmente grudada na outra, tipo uma ventosa. É como se a pleura fosse uma ventosa que fica puxando o pulmão para ele se manter esticado. Mas vamos supor que a gente fura essa ventosa. Aqui o exemplo. Uma pessoa leva uma facada no pulmão. Automaticamente o pulmão vai colapsar para o tamanho não estirado. Por quê? Porque a pressão que tinha aqui vai se fundir com a pressão atmosférica, que não era a mesma. Mas a gente furou. Então a pressão foi alterada. E a gente não tem mais essa força que fica puxando o pulmão para fora. Então, imediatamente ele vai colapsar. Ou seja, das facadas que mais são fatais, tem a do coração e tem a do pulmão. É por isso que a gente tem uma grande caixa torácica de costelas e músculos e tudo que há direito, e gordura e tudo que há direito para tentar proteger essa parte do corpo que é tão vital. Esse era mais um adendo que eu queria mostrar para vocês, para ficar mais fácil a compreensão de pressão pleural. Mas acabou os slides, essa parte era só um foco maior. E é isso, gente. A aula ficou super longa, então a Clara do passado estava certa. Mas não é um assunto tão difícil. É porque eu queria mais fazer com que vocês entendessem detalhe por detalhe, para não deixar nada passar. Porque essa parte é muito importante. A gente precisa do ar para respirar. Então é isso. Não fumem. Deixem o pulmão de vocês saudável. Ele trabalha tanto para manter vocês vivos e saudáveis. O pobre coitado já sofre tanto. Cuidem da saúde de vocês. Quem tá doente, quem tá gripado, que nem eu, toma os remedinhos para se livrar das coisas que a sua traqueia tá limpando. Ela tá se esforçando muito. E é isso, gente. Um beijo.